Sabe, existe uma verdade que é tão antiga que parece quase uma lei da física social. Uma lei que alerta sobre o único perigo que pode, de fato, derrubar qualquer império, qualquer empresa ou até mesmo uma família: a divisão interna. Hoje, a gente vai fundo na lógica por trás dessa ideia tão poderosa e entender por que ela continua tão relevante. Todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Olha, essa frase é muito mais do que um simples aviso, né? É um diagnóstico. Ela descreve uma lei fundamental de qualquer sistema. A união, a coesão interna, é simplesmente um pré-requisito para a sobrevivência. E essa lógica, como vamos ver, é implacável. Isso aqui não é só uma frase de efeito de jeito nenhum, é um princípio. E para a gente sentir a força real dele, a gente precisa voltar lá na sua origem. Então a pergunta é: de onde vem essa ideia? Bom, a resposta está em dois textos antigos que correm em paralelo e são incrivelmente parecidos. E o fato de ambos registrarem o mesmíssimo ensinamento só reforça a importância dele. E as fontes são os evangelhos de Mateus e de Marcos. O mais fascinante é que os dois relatos apresentam a mesma mensagem central, usando uma linguagem quase idêntica. Isso mostra o peso que essa ideia já tinha desde o começo. Pensa só na imagem, um reino se partindo ao meio. É muito poderosa. E a mensagem original era exatamente essa. E ainda por cima, era dupla. Não era só sobre um reino, mas também sobre uma casa, a menor unidade social que existe. Ela também sofreria o mesmo destino. O fato dessa ideia se repetir em fontes diferentes transforma ela num princípio praticamente universal. Mas para a gente entender a profundidade desse princípio, a gente tem que ir além do sentido literal das palavras. A verdadeira força do argumento está nas metáforas que ele usa. Vamos dar uma olhada no que elas realmente significam. Reino, cidade e casa. Isso aqui não é só sobre lugares físicos, de jeito nenhum. Eles representam, na verdade, escalas diferentes da mesmíssima ideia, a de uma estrutura que precisa ser unificada, do maior para o menor, do público para o privado. E aqui é que está o ponto-chave. Um reino, hoje em dia, pode ser um país ou uma corporação global. Uma cidade pode ser uma comunidade, um bairro ou até um departamento dentro de uma empresa. E uma casa pode ser a família, uma equipe de projeto ou, olha que interessante, até a mente de uma pessoa, dividida por conflitos. Todos esses são sistemas que funcionam sob a mesma lei. A unidade é essencial para sobreviver. E o mais legal é que o texto não se contenta em só afirmar esse princípio. Ele vai além. Ele prova o seu ponto com um argumento lógico brilhante, usando um exemplo bem extremo para mostrar como a autodivisão é uma coisa completamente irracional. Essa é a prova. E o argumento é genial na sua simplicidade. Pensa comigo. Se nem mesmo uma força que representa o caos, como Satanás, pode sobreviver se lutar contra si mesma, seria um verdadeiro suicídio estratégico, não é? A pergunta que fica no ar é: se nem o mal organizado sobrevive à divisão, que chance em qualquer outra coisa? A sequência é super clara, é um passo a passo. Começa com uma ação, o conflito interno. Isso leva a um estado, a divisão. E o resultado, segundo essa lógica, é simplesmente inevitável, o colapso. É uma cadeia de causa e efeito que não tem como refutar. E com tudo isso, a gente chega na lição final, naquela verdade universal que dá para extrair desses textos antigos e aplicar a praticamente qualquer estrutura que a gente conhece hoje. É aqui que está a essência de tudo. A unidade não é só uma virtude, algo bonito de se ter. Não, ela é um requisito funcional. E a divisão interna não é só um problema, é uma condição fatal. Toda a energia que deveria ser usada para crescer, para se defender, acaba sendo gasta em autodestruição. E isso tudo nos leva, claro, a uma reflexão final. Olhando para o mundo de hoje, para as nações, as empresas, as nossas comunidades e até para as nossas próprias vidas, onde é que a gente vê esse princípio em ação? Que reinos e casas por aí estão ignorando essa lógica atemporal e talvez caminhando para o próprio colapso? A questão, ao que parece, é mais urgente do que nunca.